Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bento Borges Schirmer e junto com meu colega Augusto Pagno Frigo estamos dando um mini curso de Google Formulários oferecido pelo PET-CC, o PET Ciência da Computação da UFSM. E nesse vídeo nós vamos ver os tipos de perguntas que podemos fazer no formulário. Então para começar, eu já estou com o meu navegador de internet aberto, já estou na página do Google e já estou feito com o login na minha conta. Então se vocês não têm feito o login na conta, façam. Vou entrar agora no Google Formulários, vou apertar nessas 9 bolinhas com todos os aplicativos do Google. Vamos procurar o Google Formulários aqui. E aqui está ele, um ícone roxo. Apertei, abriu aqui. Vamos procurar um sinalzinho de mais dentro de uma aqui para criar o nosso formulário novo. No caso, ele está aqui. Criado o formulário, eu já vou colocar o nome no arquivo. O tema de hoje é um formulário de artes. Seria um professor vai mandar para a turma para conhecer os seus alunos. Então eu já vou colocar o título aqui nessa caixinha com o título e descrição. Conhecendo vocês. E uma descrição. Vamos personalizar um pouco o nosso formulário. Vamos ir aqui nessa paleta de cores. Vamos selecionar uma imagem para o cabeçalho. E aqui ele já tem nos temas embutidos na categoria Trabalho Escola. Ele possui uma imagem aqui com uma temática da disciplina de artes. Então vou selecionar, ficou azulzinho aqui ao redor para confirmar a seleção. Vou apertar em inserir. Aqui ele selecionou cores temáticas relacionadas à imagem. Eu vou escolher esse marrom aqui escuro. Vou selecionar um plano de fundo e vou deixar a fonte do jeito que está. Vou fechar esse menu lateral apertando no X e vamos finalmente começar a criar nossas perguntas. Atualmente está selecionada a caixa com o título e descrição. Nós sabemos porque está azulzinho aqui. E o Google Formulários ele automaticamente cria uma primeira pergunta para a gente. Então vamos selecionar ela. Apertei aqui e agora está azulzinho que está selecionado. Todas as perguntas possuem dois campos, título e o tipo de pergunta. Vamos dar uma olhada nos tipos de perguntas. Nesse primeiro grupo aqui, resposta curta e parágrafo, nós temos perguntas dissertativas. Nesse segundo grupo, múltipla escolha, caixas de seleção e lista suspensa, nós temos perguntas objetivas. No terceiro grupo nós temos upload de arquivo. No quarto grupo nós temos perguntas compactas como escala linear, grade de múltipla escolha ou caixas de seleção. E finalmente no quinto grupo nós temos perguntas relacionadas ao tempo, data e horário. Ao longo do vídeo vocês vão perceber que eu vou começar escrevendo sempre o título e com os algoritmos do Google ele às vezes consegue adivinhar o tipo de pergunta correta. Então vamos começar perguntando o nome. E aqui ele selecionou a resposta curta automaticamente. Vamos adicionar mais uma pergunta. Eu vou nesse menuzinho lateral, que tem várias opções, nós vamos apertar nesse mais. E ele criou então imediatamente abaixo dessa pergunta outra. Vamos colocar aqui. Quanto tempo você está na faculdade? Ele selecionou resposta curta, mas nós queremos outro tipo. Nós queremos múltipla escolha. Para adicionar as opções, nós primeiro começamos apertando aqui em opção 1. Ele vai automaticamente selecionar tudo em azul, que quer dizer que quando a gente começar a escrever, ele vai apagar o que está aqui automaticamente. Então vamos começar aqui. Há um ano. Depois que eu escrevi essa primeira opção, eu aperto na de baixo, adicionar opção. Há 2 anos. Há 3 anos. Há 4 anos. E, finalmente, há 5 anos ou mais. Muito bem. Vamos colocar uma terceira pergunta.
Vamos adicionar aqui no mais, apertar no mais. Ele criou uma pergunta aqui abaixo. Quando é o seu aniversário? E ele selecionou automaticamente o tipo data. Show de bola! Aqui o usuário poderá preencher mês, dia e ano. Mas vamos supor que você não queira saber o ano. Nós podemos ir aqui, ó, nesses 3 pontinhos que tem aqui embaixo. Apertamos e podemos desmarcar ano. Aqui também aparece a opção para incluir hora. Mas eu sei que eu nasci às 10h03 da manhã, mas isso não é importante. Então vamos desmarcar aqui. Vamos adicionar mais uma pergunta, apertando no maisinho. Vamos colocar aqui. Agora perguntas relacionadas às ferramentas, né? Quais as ferramentas que você se sente confortável em usar para as aulas? Vamos trocar de múltipla escolha para caixas de seleção. A diferença é que na múltipla escolha aqui em cima, o aluno só pode apertar em uma opção. Aqui ele poderá apertar em várias ao mesmo tempo. Vamos colocar algumas ferramentas. Discord. Apertar aqui e adicionar outra opção. Google Meet. Vamos apertar e colocar uma terceira opção. Zoom. 8x8. YouTube. Microsoft Teams. Finalmente, Jitsi. Agora, vamos supor, claro, a gente não sabe todas as ferramentas que existem, então nós temos essa opção aqui especial chamada Outro. Isso quer dizer o quê? Quando o aluno marcar aqui, ele vai poder escrever o que ele quiser. Vai que você descobre alguma coisa diferente de tudo. Nós também podemos mover as alternativas para cima e para baixo. Essas duas ferramentas, 8x8 e Jitsi, elas são relacionadas uma com a outra, porque são da mesma empresa. Quando nós passamos o mouse em cima das opções, aparecem essas 6 bolinhas aqui. Isso quer dizer que nós podemos arrastar. Vamos tentar arrastar essa opção para cima. Vejam. Pronto, agora elas estão juntas. Agora, vocês também podem embaralhar as perguntas. Se a gente for aqui nessas 3 bolinhas, vai aparecer a opção aqui, ordenar as opções aleatoriamente. Vamos dar uma olhada no formulário para ver como ele está e também para visualizar esse efeito de embaralhamento. Eu vou ir aqui em cima e apertar no olhinho e numa nova aba vai haver a visualização. Preste atenção nas perguntas que nós já fizemos até agora. Temos o nome, tempo, podemos preencher aqui o aniversário. Observem que nós podemos simplesmente digitar aqui. Aqui as nossas opções e vejam o que acontece quando eu atualizar a página. Me desculpe, eu acho que está desmarcado aqui. Não, é para... Vamos atualizar. Então percebam que quando eu atualizo a página, a posição muda aqui das opções. Apertando aqui no botãozinho de recarregar a página. Vamos voltar para as perguntas. Vamos perguntar de que estado a pessoa vem. Vamos apertar aqui na bolinha com mais. E o tipo de pergunta apropriado. Vamos primeiro começar pelo título. De qual estado você vem? O tipo apropriado é lista suspensa. E para a gente colocar as opções, nós não precisamos digitar os estados um por um. Vamos ir para o Google e vamos simplesmente pesquisar. Vamos entrar em algum site, esse primeiro aqui, por exemplo, e vamos simplesmente copiar todos os itens dessa lista.
Vamos apertar com o mouse aqui. Eu aperto, seguro e arrasto. E vamos arrastar até o outro lado aqui. Estou arrastando, arrastando com o mouse apertando. E aqui eu vou finalmente soltar depois que eu selecionar tudo. Depois que eu selecionar, eu vou apertar com o botão direito do mouse. Vai abrir aqui algumas opções e eu vou apertar em copiar. Copiado, vamos voltar para a nossa tela de edição. E vamos poupar então o trabalho de escrever tudo. Vamos simplesmente selecionar a primeira opção. Vamos apertar em colar. Vejam, ele colocou todos os estados que a gente copiou daquele site. Percebam que a lista suspensa ela tem um comportamento muito idêntico ao de uma pergunta de múltipla escolha. Até vamos observar aqui. Se a gente aqui está a aba que a gente abriu anteriormente apertando no olhinho. Vamos atualizar a página. Percebam que a visualização é bem compacta, então não fica uma muralha de opções. E assim como a múltipla escolha, nós podemos selecionar somente um. Se nós escolhermos outro estado, ele desmarca o anterior. A diferença é que a múltipla escolha, assim como as caixas de seleções, elas têm essa opção outro. E a lista suspensa não. Mas a lista suspensa então tem essa vantagem de ser compacta. Essas duas perguntas aqui, de onde você vem, e essas aqui relacionadas ao nome e aniversário, vamos aproximar elas. Vamos deixar essas perguntas técnicas aqui mais para baixo. A gente vai aqui, percebam que tem essas 6 bolinhas aqui, assim como aparece quando nós passamos o mouse em cima de uma alternativa. Isso quer dizer que nós podemos mover para cima. Então eu vou apertar e segurando eu vou arrastar para cima. E vejam, quando eu mexo para cima a tela move-se também. Eu vou deixar aqui em cima do aniversário. De repente também nós podemos mover há quanto tempo você está na faculdade. Vamos mover para baixo do aniversário. Arrastando para baixo. Prontinho. Percebam que se eu criar uma pergunta agora, ela não vai aparecer no final do formulário. Sempre que você adiciona uma pergunta, ela é imediatamente abaixo dessa. Observem que a pergunta vai ser criada entre essas duas, quando eu apertar nesse mais. Viram só? Aqui em cima está a de múltipla escolha e aqui embaixo a outra. Então, quando vocês quiserem adicionar uma pergunta no final do formulário, sempre apertem na última pergunta. Vamos, ao invés de mover a pergunta, vamos excluir ela. Tem esse botãozinho com uma lixeira, vamos simplesmente apertar em excluir. E apagou-se. Vamos colocar mais uma pergunta. Vamos selecionar essa, vamos apertar no maisinho. Vamos perguntar o quão rápida é a sua internet. E nós vamos escolher essa aqui, ó, escala linear. Na escala linear, o usuário poderá pontuar do número que você quiser até outro. Então, por exemplo, de 1 a 5, ou então de 0 a 5, ou de 0 a 10. Vamos deixar a 1 a 5. E se vocês quiserem esclarecer o que significa uma pontuação baixa ou uma pontuação alta, nós podemos colocar aqui, ó. O 1 significa devagar, o 5 significa rápida. Vamos visualizar, vamos ir nessa aba. Vou apertar aqui para recarregar. Ele vai pedir para confirmar, confirmamos. E vejam aqui, a gente tinha movido as perguntas, elas já aparecem aqui juntas. Pergunta do estado, nome, aniversário. E aqui está a nossa escala linear. 1 é devagar, 5 é rápido. Agora vamos... a temática desse formulário é relacionada a artes. Vamos colocar uma pergunta aqui
onde nós pedimos para isso aqui, mande uma obra que você já fez. E vamos colocar aqui upload de arquivos. Isso aqui vai ser esclarecido em outro momento. Por enquanto, vocês simplesmente podem apertar em continuar. E significa que as pessoas vão ter que estar logadas para enviar arquivos e os arquivos vão ficar na sua conta. Mais detalhes dessa pergunta vão então ser vistos depois. Agora, suponhamos que o aluno ele fique meio... não, fique confuso com essa pergunta. Por que eu tenho que mandar uma obra? Vou fazer esse curso justamente para aprender a fazer uma, né? Então, nós podemos colocar uma descrição na pergunta. Se a gente for aqui nesses 3 pontinhos, vai aparecer aqui, ó, descrição. Descrição pode ser colocada em qualquer pergunta. Todas elas têm essa opção. Então, podemos colocar aqui que... como são suas habilidades e inspirações. Vamos colocar então mais uma pergunta aqui. Descreva a obra enviada. E ele selecionou o parágrafo. Realmente, vamos visualizar aqui para esclarecer para vocês a diferença entre parágrafo e resposta curta. Ambas são dissertativas, escrever. A diferença é que no parágrafo nós podemos colocar várias linhas e se nós escrevermos bastante, ela vai quebrar em 2. E a resposta curta, como o nome, ela tem esse campo bem limitado aqui. Eu não consigo colocar Enter. E quando eu escrevo demais, ele não quebra em várias linhas. Vamos perguntar algumas questões de horário. Quando você estuda? Ao selecionar um tipo de pergunta de horário. E também poderíamos perguntar quanto tempo você estuda. Também é uma pergunta de horário, mas veja só, se a gente apertar nesses 3 botõezinhos, a gente pode trocar horário por duração. Vamos visualizar a diferença. Vamos voltar aqui, recarregamos. Aqui no horário nós podemos colocar que, por exemplo, eu estudo às 9 da noite. Quanto tempo você estuda? 2 horas e 15 minutos. E aqui pede segundos. Vamos deixar 0. Agora que nós temos perguntas relacionadas às horas, vamos fazer algumas perguntas relacionadas a obras de artes. Vamos apertar no maisinho. E vamos colocar aqui. De que período são esses quadros? Períodos não. De que movimento artístico são esses quadros? E nós vamos usar esta aqui. Grade de múltipla escolha. Vamos colocar aqui alguns quadros. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Guernica, de Picasso. A Onda, de Hokusai. Finalmente, a Vaporu, de Tarsila do Amaral. Vamos colocar algumas colunas que correspondem aos movimentos: Renascimento, Cubismo, Impressionismo, Modernismo. Vamos visualizar o que está acontecendo aqui.
O que são essas linhas e colunas? Vejam só, significa o seguinte, que vamos supor que vocês tenham várias perguntas, todas elas se tratam de um objeto diferente, no caso aqui as diferenças são diferentes quadros, e todas essas perguntas têm as mesmíssimas alternativas. Então, ao invés de vocês colocarem 5 perguntas praticamente iguais, vocês simplesmente colocam uma, que é esse quadro de múltipla escolha. Então, eu posso olhar aqui, Mona Lisa é do Renascimento. Guernica é... impressionismo. E a onda também, e o Vaporo também. Percebam também que essa pergunta ela não é obrigatória. De fato, nenhuma pergunta que a gente fez até agora é obrigatória. Percebam que quando a gente, por não ser obrigatório, nós podemos apertar aqui em limpar seleção nas perguntas objetivas. Vamos ver como é que se põe as perguntas obrigatórias. Vamos voltar aqui. Nós podemos, o nome, por exemplo, deixar obrigatório. E apertando aqui, nessa opçãozinha, do lado dos 3 pontinhos e da lixeira. Quando nós marcarmos aqui, o usuário é obrigado a colocar alguma coisa aqui para enviar a resposta. Então vamos marcar algumas como obrigatórias. Essa aqui também. O aniversário também. Quanto tempo você está na faculdade? Também é obrigatória. Quais as ferramentas que você se sente confortável em usar para as aulas? Também vamos colocar obrigatória. Enfim, nós estamos colocando várias, quase todas aqui obrigatórias. Agora, talvez a pessoa aqui ela não fez nenhum quadro de fato. Acho que não precisa colocar obrigatório, então mandar uma. Por isso também não precisa ser obrigatório de escrever a obra. Nós vamos colocar aqui quando você estuda, quanto tempo você estuda, e essa aqui também, que é uma espécie de já avaliação. Bom, foi uma trabalheira colocar que todas são obrigatórias. Para evitar isso, nós podemos ir aqui, nesses 3 pontinhos, nós apertamos aqui em Preferências e nessa janelinha aqui que abriu tem essa opção aqui, Tornar perguntas obrigatórias. Vamos marcar elas. Marquei. Ela não vai alterar nada que a gente fez, então essa aqui continua obrigatória, mas as perguntas de arquivo não são obrigatórias, mas veja o que acontece quando nós adicionarmos outra pergunta. Ela já está automaticamente como obrigatória. Então essa opção que eu mostrei é para poupar aí o trabalho de depois ficar remarcando tudo. Vou mostrar agora para vocês que suponhamos que nós queremos fazer outra pergunta sobre esses mesmos quadros, mas a gente quer mudar as colunas. Vamos copiar a pergunta, apertando nesse botãozinho aqui, que parecem ser 2 formas sobrepostas. Apertando aqui, ele vai criar uma pergunta idêntica. Vamos mudar o tipo de pergunta. Ao invés de grade de múltipla escolha, vamos colocar grade de caixa de seleção. E percebam que ele preserva as colunas que a gente escreveu, mas a gente vai trocar as colunas. Vamos colocar... vamos mudar a pergunta primeiro. O que você acha mais bonito nessas pinturas? Vamos colocar aqui forma, composição, sentimento, paisagem. E bem, eu não tenho muitas outras ideias de características. E vamos supor que nós queiramos embaralhar aqui também. Acho que, olha só, aparece aqui, ordenar as linhas aleatoriamente. E quando nós temos aqui várias colunas, podemos limitar a uma resposta por coluna. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos colocar mais uma coluna. Cores. Vamos visualizar, atualizando aqui. Vejam que ele preservou os quadros aqui, ele colocou em ordem aleatória.
E vejam o que acontece se aqui eu posso marcar várias ao mesmo tempo, mas eu não posso marcar a mesma coluna duas vezes. Veja aqui, ó, não selecione mais de uma resposta por coluna. Nesse sentido aqui não é muito interessante, então vamos desmarcar essa opção, limitar a resposta por coluna. E também vamos desmarcar ordenar as linhas aleatoriamente, porque nós queremos preservar a ordem, né, de ser o mesmo aqui, ó. Em cima está Mona Lisa, embaixo Mona Lisa. Em cima Guernica, embaixo Guernica. Percebam que também antes a gente pôde limpar a seleção quando nós marcávamos alguma coisa. Agora, quando é obrigatório, a gente não consegue limpar as respostas, porque de qualquer modo é obrigatório. Então esse aqui é o nosso formulário final. Ele demonstra então todas as perguntas disponíveis e as suas opções. E espero que vocês tenham aproveitado a aula e tudo de bom para vocês.